So welcome everybody again Bem-vindos to our de Safe novo ao webinar sobre velocidade segura nas cidades, iniciativa da ITF. E antes de começar, eu gostaria de agradecer também à Fundação FIA, que possibilitou essa iniciativa com subvenções muito generosas. Esse é o segundo webinar de uma série de webinars que debaterão estratégias recentes, segurança viária, hoje o esforço de reduzir e também de aplicar a lei de limites de velocidade e vamos ver as experiências em 3 cidades sob essa iniciativa, que analisou 48 cidades. Essas 3 são 3 as mais dinâmicas da América do Sul: Bogotá, Fortaleza e Buenos Aires. Cada um desses estudos de caso discutidos recentemente numa publicação que mostramos aqui na tela sobre segurança viária. E o debate hoje vai se focar nas estratégias para assegurar o apoio público e os desafios no contexto em que cada vez há mais motorização, o uso de motocicletas em aumento, em um ambiente em que cada vez há mais tendência à velocidade. E vou mostrar os resultados obtidos até o presente. Os apresentadores hoje são Adriana Jakovlevich, a gerente do Observatório de Segurança Viária de Buenos Aires, Cláudia Dias, diretora de Segurança Viária de Bogotá, e Dante Rosado, coordenador executivo de Fortaleza para a iniciativa filantrópica Bloomberg para segurança viária. E para apresentar o assunto, a velocidade é um fator importantíssimo na gravidade das colisões e para as pessoas, os pedestres das ruas. E uma das políticas mais seguras é os limites de velocidade, porque não existe só o risco da colisão, mas esse risco também aumenta quanto maior é a velocidade. A Declaração de Estocolmo, que surgiu a partir de uma reunião ministerial das Nações Unidas, incluiu orientações que estabeleceram os 30 km por hora como limite em estradas com motoristas e pedestres, 50 nas estradas em geral. E na primeira nossa série de webinars explicamos que há cidades que estão ainda um passo mais à frente disso, como Londres, a área central, que agora determinou 20 km por hora como seu limite de velocidade. Então, melhorar também o contexto, o ambiente de qualidade das estradas é muito importante, com soluções que foram testadas de baixo custo, que contribuem para diminuir o risco de colisão. Isso que vamos ver hoje. Então, a principal pergunta para os 3 palestrantes hoje é como as cidades conseguiu gerir os limites de velocidade e como comunicaram isso de forma bem-sucedida, os resultados bem-sucedidos dessas iniciativas. O primeiro apresentador será, não como mostra aqui a tela, é uma outra ordem. Então, o primeiro apresentador será Cláudia Dias, depois Dante Rosado e, por último, Adriana de Buenos Aires. Portanto, Cláudia, você tem a palavra e começar o seu webinar. Muito obrigada, Steven, pelo convite para apresentar a experiência de Bogotá em gerir os limites de velocidade. Okay, yeah, you see my screen now, yes?
Muito bem, muito obrigada. A cidade tem seu programa Gestão da Velocidade, lançado em 2018, como parte dos programas a serem elaborados sob o Plano de Segurança Viária da cidade, adotado em 2017. Este programa visa gerir as velocidades seguras em corredores e redefinir limites de velocidade em diferentes tipos de áreas da cidade. Este programa está dividido em 3 níveis. O primeiro, que é aquele em que eu vou colocar o foco, estabelece um limite de velocidade máxima de 50 quilômetros por hora na cidade, e esse limite se aplica principalmente a todas as estradas principais da cidade. Depois, temos áreas residenciais, comerciais e escolas, onde o limite deveria ser de 30 quilômetros ou de 40 para o caso das áreas comerciais. Portanto, como vamos lidar com a velocidade e buscar uma maneira de que os cidadãos entendam por que é tão importante levantar essa questão e trabalhar para fixar limites de velocidade segura? Então, temos recursos limitados. Eu tenho certeza de que isso acontece com todas as cidades portanto, tivemos que estabelecer prioridades quanto às principais necessidades para a cidade. Decidimos começar a focar uma grande parte dos nossos esforços em reduzir os impactos da velocidade. Começamos fazendo uma análise de dados para determinar os setores da cidade com colisões nas ruas e nos quais os registros de velocidade mostram os nossos limites regulamentares que não eram respeitados. Depois, identificamos o enorme desafio de conscientizar sobre a magnitude de muitas colisões nas estradas. E as pessoas não sabiam que o limite era 60 e, e muitas vezes ultrapassavam isso. E decidimos, então, que o limite de velocidade precisa de um acompanhamento contínuo em estratégias de educação e acompanhamento para facilitar, para fazer que para o cidadão seja mais fácil entender o problema e a mensagem por trás dele. Então, isto seguiu-se uma mudança para uma infraestrutura necessária e, finalmente, foram aplicadas medidas sobre os fatores de risco. Estes esforços têm nos permitido deixar de considerar atualmente as mortes por colisões viárias como algo normal e passar a considerar as perdas de vidas nas estradas como algo inaceitável. Então, assim é que em 2018 decidimos avançar com 5 corredores mais críticos e no final de 2019 completamos 10 corredores, que representa 40% das mortes da cidade, ou representavam 29% das redes de ruas na cidade. E no final de 2019, os resultados foram 49 vidas que foram salvas nas estradas, uma diferença em termos de tempo de viajar a 60 quilômetros por hora para viajar a 50, que foi de 34 segundos num trajeto de 10 quilômetros. Além disso, nos primeiros 3 meses de 20, tivemos uma diminuição de 38%. Isso bom, depois tivemos a pandemia e então para atender a essa crise e também como uma oportunidade para dar resposta tanto quanto possível para proteger os cidadãos e não apenas do vírus, mas em geral do tráfego, reduzimos o limite de velocidade da cidade de 60 para 50 quilômetros por hora. Então, quando começou o confinamento, observamos uma queda nas vítimas de colisões na cidade. Na primeira semana, 0 óbitos nas estradas, mas à medida que o tempo foi passando, a situação começou a mudar. Enquanto registrávamos 10 óbitos por semana, sob circunstâncias normais. Agora, travamos 5 óbitos por semana, mas a mobilidade na cidade tinha diminuído em 80%, portanto, a proporção de motociclistas mortos durante a noite começou a crescer. Então, à medida que as semanas passavam, começamos a perceber que
a quantidade de motociclistas mortos durante a noite começou a crescer. Então, à medida que avançava o tempo, solicitamos ajuda para diminuir em 50%. E aqui o que vemos é que a porcentagem disso durante o confinamento em artérias durante 2019 teve um aumento claro de 50% disso em comparação com circunstâncias normais. Em 2019, então, é o ano de referência e também determinamos os novos limites, diminuíram as vítimas fatais. Infelizmente, eu não tenho todas as respostas às perguntas que poderiam surgir, mas observamos que a cidade começou a adotar confinamentos seletivos por áreas e que isto coincide com os picos nas mortes por colisões viárias na cidade. Porém, no final de agosto, o confinamento tinha acabado praticamente e, novamente, tivemos uma diminuição de vítimas fatais nas estradas principais, nos mesmos níveis que em maio. Então, acreditamos que a estratégia, com essa redução, representou uma redução de cerca de 40% de vítimas nos principais corredores da cidade. E o que significa essa nova mobilidade? Significa que Bogotá deve proteger os cidadãos enquanto eles se deslocam e facilitar seus acessos a oportunidades, bens e serviços, priorizando os mais vulneráveis. Devemos realmente considerar que no bojo de tudo isso está a colocar limites à velocidade. Também em todas as intervenções, nós queremos que haja cada vez mais cidadãos caminhando, pedalando e devemos continuar gestionando a velocidade, o controle da velocidade. Muito obrigada. Fala Stephen Perkins, muito obrigado. Isso significa que haverá muitas perguntas. Por favor, se vocês tiverem perguntas, coloquem-as na funcionalidade perguntas e respostas na parte inferior da tela e vamos respondê-las no final da reunião. Cláudia, eu também tenho algumas perguntas para quando chegar o momento de perguntas e respostas, e agora é a vez de Dante Rosado, de Fortaleza. Alô? 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 Bom dia, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de dizer que é um prazer, é uma honra estar aqui com a Adriana, Cláudia de Buenos Aires e Bogotá. É muito importante que Fortaleza faça parte dessa iniciativa de ruas mais seguras. E Fortaleza é uma cidade do Brasil, no nordeste do Brasil, com 2,6 milhões de habitantes e quinta cidade do Brasil em população, com 1,1 milhão de veículos, com 28,5 que são motocicletas, com uma área que representa 314 quilômetros quadrados. E por que Fortaleza? Porque é uma cidade que transformou a mobilidade urbana nos últimos anos, implementando intervenções de baixo custo. E o principal resultado foi a redução na quantidade de vítimas fatais desde 2014, em que foi que a cidade registrou 5 reduções a fio, até 198 mortes. E comparando a taxa de 2010 com 2019, a cidade teve uma redução de 50,3%,
e registramos uma taxa de vítimas de 7,4% contra 10,5% em 2010. Então, o objetivo da apresentação é descrever uma parte essencial dessa transformação que começou em 2014 e que culminou criando uma cultura de gestão da velocidade. Aqui temos os principais marcos na gestão de velocidade, e aqui o objetivo é dar uma ideia que aí, agora na cidade, podemos dizer que a cidade tem um programa implementado de gestão da velocidade. Antes de 2014, a cidade tinha muito poucas estratégias para controlar a velocidade. Só estava focado em má condutas, mas depois de 2014, nós percebemos que era necessário introduzir outras soluções para o problema da velocidade. A velocidade era mesmo um problema. Intervenções e ações na cidade, como vemos aqui, nos últimos anos, engajamento, comunicações, redução do limite, engajamento, campanhas na mídia, e em 2014 a cidade passou para uma abordagem diferente, integrada, passou de ser isolada para ser integrada com um maior engajamento da população. Temos esse plano de gestão da velocidade, focado nos problemas, utilizando diferentes estratégias para resolvê-lo e permitindo também aos cidadãos acessar essas estratégias. Outra intervenção é a redução da velocidade, limite de velocidade de 60 para 50. Isso foi em 2018. Decidimos selecionar uma artéria menos segura da cidade para pedestres, e em 10 anos tivemos 106 mortes registradas nesta rua, 49% pedestres, 15 ciclistas, e decidimos convencer a população sobre a importância dessas intervenções. E temos essa informação agora sobre essa intervenção, e a principal ação foi mudar o limite de velocidade e outras intervenções complementares, como estreitamento das vias, luzes de tráfego, ciclovias, meio-fio, etc. Foram mudanças de estrutura que ajudaram muito na limitação da velocidade que tínhamos implementado. Aqui temos um cruzamento de ruas, antes e depois da intervenção, uma redução na via aqui dos carros, com redução do limite de velocidade, e também dar também mais espaço a outros usuários como ciclistas. Principais resultados, então, redução de 29% em colisões, envolvendo mortes ou vítimas ou feridos graves, e a redução de 63% em colisões, envolvendo morte, pedestres mortos ou com lesões. Porcentagem de veículos acima de 50 quilômetros por hora, sim, na Avenida Leste-Oeste, e vemos como foi essa curva ao cabo de um ano, e aqui temos
aqui um mapa da cidade com onde se foi feita uma adequação do limite de velocidade para 30 quilômetros, e as principais lições aqui são as implementações confirmadas entre a velocidade e os desfechos ou resultados da segurança. Mais tempo é necessário ainda, e também o limite de velocidade tem a ver muito com um problema de cumprimento da lei, envolve uma velocidade inapropriada. E fizemos pilotos que tiveram uma função muito importante, com testes e escalonamento, e também vigilância e comunicações como suporte neste processo. Muito obrigado, então, pela atenção. Muito obrigado, Dante. Aqui o último slide mostra uma da dimensão de que você está fazendo, que é remanejamento das ruas, áreas blindadas, com mais espaço para pedestres. Eu acho que a América do Sul tem sido bem mais criativa do que outras partes do mundo. Estão entrando muitas perguntas, mas eu vou direto agora para Buenos Aires com a Adriana Jacobetti. Okay, great. Okay. Good afternoon. Thank you very Boa much. tarde, muito obrigada pelo convite. Estou muito contente por participar deste painel, com mostrar algumas estratégias implementadas para a cidade. Buenos Aires tem iniciativas ousadas de priorizar o transporte público e promover a caminhada, especialmente nas principais áreas da cidade. No entanto, os atropelamentos de pedestres pelos autobuses continuam estando no primeiro lugar nos rankings de acidentes durante vários anos, e em 2018 os pedestres se tornaram as principais vítimas fatais. Orientamos os esforços a analisar o problema, implementar ações, e as análises geográficas dessas ocorrências indicaram que 30% dos atropelamentos de pedestres ocorrem a 5 representando o centro de transferência, e 7 de cada 10 centros de transferência tinham acidentes de pedestres nos anos precedentes. Então, fizemos um ranking sobre um índice de risco de colisão que leva em conta os acidentes de número de pedestres, também considerando os fatores de risco envolvidos, e achamos os principais fatores eram a velocidade excessiva, violações de semáforo em vermelho e cruzamento inapropriado dos pedestres. Levando em conta esses fatores, então, elaboramos uma estratégia baseada em uma abordagem de sistemas seguros, focada em gerir a velocidade através do engajamento dos motoristas e das empresas de ônibus e das modificações nas infraestruturas, também com as forças das leis e infraestruturas. Então, isso foi feito por fases. Começamos com a infraestrutura, com lombadas ou quebra-molas, modificação das sinalizações horizontais, também ciclos da luz vermelha, do tráfego, e também conscientização, e para informar as mudanças feitas, falando com as companhias de ônibus, soluções, e oferecemos treinamento para os motoristas de ônibus, e informamos sobre os próximos passos, como a aplicação da lei, policiar as medidas, também com a aplicação da diminuição da velocidade e operativos de controle de violação da luz vermelha, e modificação dos limites de velocidade para 30 quilômetros por hora. Fizemos uma avaliação com medições de velocidade, também de transgressão com semáforos. E, então,
Aqui em azul, os ônibus que foram acima de 40 quilômetros por hora, e à medida que introduzimos diferentes mudanças, como quebra-molas, tivemos uma melhoria no limite de velocidade. E uma vez que alcançamos um bom nível de cumprimento, com 95% dos motoristas que cumpriam com os novos limites de velocidade, conseguimos diminuir ainda mais isso. E 95% dos ônibus, então, estavam cumprindo com os limites de velocidade. E também medimos estratégias de aplicação da lei, aqui aqui umas mudanças importantes quanto à aplicação da lei. Tivemos diminuição nas infrações com semáforos, depois de ter introduzido o controle policial. E um elemento essencial na estratégia do controle foi que os policiais paravam o ônibus e diretamente emitiam a multa em pessoa, diminuindo a lacuna produzida pelas câmeras. O interessante é que conseguimos replicar esses resultados em 2 centros de transferência diferentes. E conseguimos, então, replicar esses resultados em diferentes momentos, consolidando a eficácia da estratégia. Aqui, nos 2 centros de transferência, as vítimas fatais caíram para zero. Trabalhamos com fatores de risco corretos para alcançar os nossos objetivos. E, por último, a estratégia de implementação baseada no sistema de segurança, que demonstrou ser efetiva na redução de colisões de pedestres nos centros de transferência, com um impacto na redução de 50% em colisões fatais para pedestres por parte de ônibus, isso de 2018 para 2019, e a gestão da velocidade como fator-chave para reduzir fatalidades. E à medida que os limites de velocidade eram reduzidos, também aconteceu uma diminuição de violações com a luz vermelha. Também é importante destacar que o envolvimento e o apoio das companhias de ônibus aumentaram a aceitabilidade e o cumprimento das medidas. Muito obrigada. Thank you very much, Adriana. Fala Stephen Perkins, muito obrigado. Temos uma pergunta mais ampla aqui. Eu sei que o seu plano de segurança nas ruas foi atualizado antes era de 2016, 2019, agora acho que adotaram outro para os próximos 2 anos. Outras coisas que mudaram? Alguma coisa de novo que você poderia mencionar? Sim, vamos colocar o foco mais no manejo da velocidade com diferentes estratégias. Já começamos a diminuir os limites em avenidas grandes, depois também as ciclovias, e estamos colocando foco em uma medida com efeitos comprovados. Sim, então a diminuição da velocidade é uma das principais, e também um foco mais amplo em motociclistas. Acho que em Bogotá também tiveram esse tipo de estratégia com excelentes resultados. Muito bem, Steven, temos perguntas aqui no chatbox sobre aplicações em outras cidades, mas eu sei que nos seus casos a aplicação da lei foram muito boas. Ano passado também fomos para Buenos Aires e vocês nos mostraram os esforços à noite, especialmente o controle da alcoolemia. Com estratégias muito bem elaboradas, com etapas de educação, com pessoal nas ruas trabalhando.
campanhas específicas. E como é que funciona a questão agora com os policiais? Temos uma abordagem diferente para o nosso caso, o comportamento das pessoas. Também trabalhando muito com a questão da bebida, do álcool, com operações de policiamento nas ruas, para visibilizar essa questão. Também fizemos muitas apresentações na mídia, na televisão, nos jornais, no final do ano também. Sempre estamos medindo e criando visibilidade sobre o controle e monitoramento. E essas são algumas, então, das ações. O aumento da percepção e da visibilidade por parte dos cidadãos. Muito obrigado. Agora, quanto à Fortaleza de Dante, essa é uma das poucas cidades do mundo que cumpriu as metas da década para segurança viária, diminuindo na última década a quantidade de vítimas fatais. Que porção de esse sucesso corresponde à diminuição do limite de velocidade? Se a gestão da velocidade tem um papel muito importante neste processo. Isso ajudou a gente a alcançar essa meta. A cidade teve que implementar isso. Agora temos um marco, uma estrutura muito importante, e nos próximos anos vamos implementar isso, institucionalizar isso para os subúrbios. Isso diminui muito a quantidade de vítimas fatais e de lesionados. Então, o que aconselho as outras cidades é que a gestão do limite de velocidade é o foco principal, é o núcleo de tudo isso. Muito obrigado. Sim, acho que foi graças a essa estratégia, essa abordagem integrada que vocês implementaram, conseguiram esses resultados, mas que o limite de velocidade foi crítico, especialmente para reduzir a quantidade de feridos graves. Eu sei que em 2021 vocês vão ter uma mudança de governo com um novo prefeito, mas coisas que vocês estão preparando agora em termos de continuidade. Sim, é difícil sempre, é muito duro quando há uma mudança de administração. E no Brasil, isso acontece quando há mudança de prefeitos. Os prefeitos não podem ser reeleitos por uma nova legislação, e a cidade está preparando um plano de segurança viária, e a ideia é que essas intervenções e ações se mantenham ao longo do tempo, e é também a institucionalização das medidas. E esperamos e acreditamos que esse é um passo muito importante no processo. E como eu disse antes, Fortaleza tem feito muitos progressos quanto à segurança viária e às suas políticas, e a população entendeu os benefícios, e também temos um elemento importante neste processo relacionado com os esforços de comunicação. A comunicação é muito importante neste processo. Portanto, acreditamos que a população agora conhece bem as intenções das intervenções, que é salvar vidas, e eu espero que nos próximos anos
o próximo prefeito possa trabalhar com a mesma energia para enfrentar esse problema. Muito obrigado. E para a Cláudia, a mesma pergunta. Vocês também passaram por essa transição de 4 anos, a administração anterior, e este ano temos a Cláudia Lopes. A mudança de mandato teve algum impacto nessas estratégias, Cláudia? Desculpe, estava no modo silêncio. Bom, sim, neste ano, no início do ano, começamos com uma nova gestão, quando fui eleita como prefeita da cidade, e temos um plano de 4 anos agora, com controle ambiental e também igualdade de gênero e também sustentabilidade na mobilidade e inclusão. E um plano ser para reduzir em 20% a quantidade de óbitos. E é por isso que mantemos como prioridade a segurança viária para os próximos anos, trabalhando duro nesse sentido para que isso aconteça e esperamos alcançar mais de 20%. Isso foi possível graças à redução, à evidência surgida demonstrando que há redução de mortes graças às estratégias. Então, é por isso que foi possível que a segurança viária continuasse a ser um ponto importante na agenda do prefeito e que era necessário, portanto, continuar com essas medidas. Estamos no caminho certo, o fato de que a segurança viária seja uma prioridade demonstra que estamos comprometidos e que esse é o caminho certo, e também sabemos que agora podemos oferecer uma mobilidade sustentável e evitar que mais gente morra nas ruas. Devemos ainda promover a utilização das ruas pelos pedestres nos próximos 4 anos e diminuir as fatalidades. Sim, vocês têm um pessoal muito bom trabalhando, você tem muita sorte, pessoal comprometido e também que a nova agenda tem entendido sobre a importância da segurança viária. E no webinar das últimas semanas tivemos muitas importantes sobre igualdade de gênero, igualdade social, e a segurança viária está integrada com esses 2 assuntos. No futuro, talvez entremos em contato por vocês para falar sobre suas experiências também nessas questões. E outra pergunta é sobre a coordenação em Colômbia. O Ministério de Transporte também deve autorizar o limite de velocidade. E, às vezes, em nível de prefeitura, vocês dependem da administração central para algumas intervenções. Radares, por exemplo, de velocidade, como foi em 2019, foi difícil para vocês obter autorização para implementar radares de velocidade em 2019? O governo nacional, através do Ministério de Transporte, e um grupo de segurança viária em nível governamental tem trabalhado com a gente para garantir um trabalho conjunto quanto à segurança viária, e todas as cidades devem demonstrar que podem melhorar a situação com os radares, implementá-los corretamente e utilizá-los pela segurança. E esse tem sido um bom início, termos evidências baseadas nos dados e nos fatos.
E, claro, sempre quando iniciamos um processo novo, surgem algumas dificuldades, mas eu acho que estamos bem quanto a esse processo eh, e de trabalharmos conjuntamente com o governo central, seguindo os procedimentos e também facilitando esse processo. 2019 foi um momento um pouco com muita necessidade de ajustes. E agora estamos trabalhando de forma mais fluida e mais estreita com o governo central, com um diálogo fácil e fluido e com toda a tecnologia necessária para obter o melhor possível, aproveitar da melhor maneira possível essas tecnologias. Muito bem, algumas perguntas que estão aqui também no chat sobre a aplicação da lei, o policiamento, como vocês implementam isso em Bogotá? Eu sei que você mencionou os radares e o que mais? Quando começamos, em 2018, não tínhamos isso, então estabelecemos uns checkpoints, uns pontos de controle, colocamos policiamento nos pontos mais críticos da cidade, não cada noite, mas tentamos de ser constantes quanto à presença dos policiais nas ruas. Então, o pessoal, os cidadãos estavam ouvindo já que havia cada vez mais policiais nas ruas e ficaram alertas quanto ao cumprimento. E também a comunicação foi muito importante, e nos corredores, especialmente. Então, foi tudo isso que nós fizemos em forma combinada. Os recursos humanos foram muito importantes e criamos estratégias de comunicações sobre os policiais que estavam presentes em todas as partes da cidade para que os cidadãos ficassem informados. Eles nem sempre estavam, mas no início essa foi a nossa estratégia, para que conscientizar os cidadãos, e a agência viária também implementou câmeras. Agora temos 43 câmeras na cidade que foram selecionadas para ser colocadas nas partes mais críticas da cidade, mais sensíveis, e começamos a trabalhar com todas essas câmeras em maio, e a velocidade máxima também foi anunciada e aparecia nas câmeras. Os cidadãos ficaram sabendo que eles estavam sendo observados. Essa é a mensagem. Então, que não é só policiamento, aplicação da lei, mas também integrar isso com comunicação e implementar mudanças. Se essas câmeras para salvar vidas foram colocadas para salvar vidas, faz parte dessa estratégia de comunicação. E a outra pergunta sobre a oposição, como lidaram com a oposição por parte do público? Sempre vamos ter oposição. Nos últimos 3 anos, temos trabalhado muito, ainda muito por fazer. Os cidadãos veem que a velocidade mata pessoas. E, bom,
devemos continuar, então, lutando contra isso. E ah, o importante é que a primeira pessoa que esteja comprometida com isso seja o prefeito. Se o prefeito estiver comprometido, o resto fica muito fácil. O anterior, Peñalosa, agora Cláudia Lopes, estão trabalhando muito nisso e o pessoal, então, os cidadãos estão percebendo que estamos no caminho certo e que estamos fazendo bem o nosso trabalho. Então, eu eu tento realmente combater todas essas oposições, esses opositores, e e no caso de Bogotá, sempre digo que os stakeholders mais importantes para lutar contra essa oposição é a nossa equipe na prefeitura. Devemos mudar essas atitudes e, se for assim, vamos facilitar mais as coisas. Depois, o jornalismo, a mídia, que eles entendam bem como é a segurança viária, e quando na maneira em que eles se entenderem, será a maneira em que eles vão transmitir. Devem utilizar expressões fáceis de entender, para que eles possam comunicar ainda melhor do que nós comunicamos o que nós estamos fazendo. E, por último, e não menos importante, precisamos o compromisso da comunidade para trabalharmos juntos, para que eles participem dos processos. Quando vamos para os bairros, por exemplo, falamos com os cidadãos, falamos sobre as medidas e eles mencionam as medidas necessárias para que eles tenham os bairros que eles merecem, um bairro seguro. E se eles perceberem os nossos esforços, vão entender isso bem melhor e vão apoiar mais esse processo. Sim, isso é muito importante. Algumas dicas de Buenos Aires, Adriana. Sim, ano passado tivemos a experiência de instalar câmeras numa área numa avenida muito importante que é um anel rodoviário da cidade, e também fizemos o monitoramento disso, e houve muita aceitação por parte da comunidade. E aqui o importante é compartilhar informações, mostrar os progressos, os benefícios, explicar. Cada vez que o cidadão perguntar, explicar e também trabalhar com ONGs, por exemplo, e que recebem informações sobre as medidas que nós adotamos. Claro, sempre vamos ter algum tipo de oposição, mas sempre devemos explicar e explicar. E Dante, é a mesma coisa lá em Fortaleza? Sim, a Cláudia já falou praticamente tudo o que eu tinha para falar e o que estamos fazendo em Fortaleza. E eu quero destacar também a importância de trazer à mesa os stakeholders. Leva tempo, sim, é muito importante convencer o jornalismo também, a, a mídia, que muitas vezes consideram ou veem essa questão da mesma maneira que ela é vista pela população em geral. Então, o que tentamos é fazer
treinamento também, como ano passado fizemos treinamento, educando, explicando o problema, explicando a importância de reduzir a velocidade, e também de mudar o layout das cidades, priorizar o uso dos pedestres. É muito importante, então, que a mídia esteja do lado da gente e fazer com que a comunidade, os prefeitos, secretários participem e estejam engajados e comprometidos para fazer coisas apropriadas e certas. Leva tempo mudar a cabeça das pessoas. Muitas perguntas aqui, e agora vou passar o microfone para a Rafaela. Ela vai aqui ler as perguntas. Sim, fala Rafaela, muitas perguntas interessantes sobre o mesmo assunto. As pessoas perguntam se vocês tiveram que enfrentar um discurso, uma narrativa de uma extensão dos trajetos, os trajetos sendo agora mais longos do que antes. Isto é, quando reduzimos a velocidade dos ônibus, foi necessário também aumentar a quantidade da frota de ônibus. Vocês podem explicar isso, por favor? Fala a representante de Buenos Aires. Não tivemos que fazer mudança na quantidade de ônibus. Não afetou as operações dos centros de transferência, a diminuição da velocidade. Pelo contrário, isso tem funcionado muito bem. E também as companhias de ônibus foram incluídas nessa estratégia, foram envolvidas, e eles estavam muito contentes por isso, por participar. Acho que essa foi uma boa estratégia. Para o caso de Fortaleza, como implementaram muitos semáforos, isso teve impacto no tempo de trajeto e como é que vocês comunicaram isso como algo positivo? Sim, tivemos que lidar isso com números, com medições, fizemos demonstrações para que o pessoal ficasse sabendo que o tempo de trajeto não tinha diminuído, o deslocamento não tinha diminuído. É importante mostrar isso, que os tempos não diminuem, que esse não é um problema enquanto a diminuição do tempo de deslocamento. Mas, mesmo assim, houve uma mínima diminuição no tempo dos trajetos, mas foi mínima. Cláudia, como foi isso em Bogotá? Calcularam vocês o tempo dos trajetos nas artérias, por exemplo? Sim, fizemos um rastreamento dessa questão das velocidades em diferentes momentos do dia e observamos, a respeito dos anos anteriores, com quanto aos 50 quilômetros por hora por corredores, e também o que aconteceu depois, encontramos uma mínima diferença, 29 segundos de diferença durante o dia, num percurso de 10 quilômetros, 34 segundos durante o horário noturno, em 10 quilômetros. Quando vocês perguntam ao pessoal, você se importa em perder alguns segundos, isso significa salvar vidas? Eles dizem sim. 30 segundos em 10 quilômetros é pouco. E o pessoal viaja 7 quilômetros, então não é nem um minuto de perda. E há outros fatores, como congestão, mas se você pode
comparar quando era 60 e quando diminuiu para 50, a quantidade, o tempo de deslocamento por 10 quilômetros é mínima. Mas sim, tivemos essa pergunta, tivemos essa posição. Se alguém disse, se você quer reduzir a congestão, por que você diminui a velocidade, o limite de velocidade? Mas sim, é importante comunicar, como disse antes, sobre o impacto da redução do limite da velocidade e que o aumento dos tempos de deslocamento é mínimo. Muito obrigada. Temos uma pergunta sobre o financiamento das melhorias introduzidas a partir dessas estratégias. Alguma dessas 3 cidades teve alguma experiência de ter que desviar fundos que estavam alocados para outros empreendimentos? Como é que vocês fizeram isso? Fala Dante Rosado. No Brasil, quantos fundos em qualquer intervenção a obrigação de declarar os fundos, mas aqui em Fortaleza, a cidade fez alguma coisa muito importante. Todo o dinheiro que surgia dos estacionamentos nas ruas foi utilizado para melhorar a infraestrutura, por exemplo, de ciclistas, as ciclovias, introduzindo mais ciclovias mais seguras. Então, acho que, bom, isso é o que nós fizemos. Sim, nós, todo o dinheiro que obtivemos, o que estamos obtendo vem de multas. Todas as ações de mobilidade vêm das multas. Tudo o que fazemos deve estar em conformidade com os critérios de segurança viária. Então, tudo o que nós fazemos, o dinheiro vem das multas e devemos garantir, implementar todas essas medidas. Eu estou falando em termos de mobilidade. Há outras áreas que têm outras maneiras de trabalhar com os fundos, mas a Secretaria de Mobilidade opera a partir do arrecadado das multas. Sim, é importante que os cidadãos saibam de onde vem o dinheiro. Tentamos promover multas não monetárias. Temos um novo sistema eletrônico que registra as infrações e fazemos advertências. Muito obrigado. O tempo tem passado incrivelmente rápido. Alex, você pode compartilhar os últimos slides para mostrar quais serão os próximos webinars. Sim, temos mais um webinar ainda esta semana para identificar localizações perigosas antes de as colisões graves acontecerem. Isso para 1º de outubro, desculpem. E em novembro, 26 de novembro, normalmente teríamos a nossa conferência anual, que teria sido em Guadalajara, no México, mas a Covid
Agora mudou tudo isso, portanto, foi substituído por um ou dois webinars para mostrar como monitorizamos os progressos na melhoria da segurança viária. Não vamos ter os coquetéis, os drinks, como acontece com as reuniões presenciais, e realmente gostaria que todos vocês participassem desses eventos, e eu quero agradecer ao Dante, Adriana, Cláudia. Suas apresentações foram fantásticas, muitos aplausos por isso. É muito importante depois comunicar os resultados das iniciativas. Vamos continuar fazendo isso. Obrigado a Alex pela organização, e obrigado a todos. Muito obrigado e até mais.